Olá. Estima-se que um homossexual morre de forma violenta no Brasil a cada 28 horas. Em 2015, dos 318 assassinatos de homossexuais registrados no país, 99 aconteceram na região sudeste. Há 15 anos em vigor, a lei que pune a homofobia em São Paulo aplicou 100 advertências e 15 multas. Uma comissão ligada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania julga os casos denunciados. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. Cássio Rodrigo, coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual, e Patrícia Manaro, integrante da Aliança Nacional LGBTI. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei. A comunidade LGBT reclama que as punições em razão do descumprimento da lei se resumem a advertências e multas. Você vai conhecer o depoimento de Daniele, que disse ter sido xingada várias vezes na rua, mas uma das agressões sofridas por ela não foi apenas moral. Foi física mesmo. Foi inclusive aqui na região da Avenida Paulista, estava saindo do trabalho, a pessoa abordou eu e minha ex-namorada. E daí começou a falar várias coisas e depois acabou me agredindo, tipo... Não foi feito nada, assim, efetivamente. Ele só me chamou de lésbica. Xingou de várias coisas. Por causa disso, eu até conversei com o policial quando eu tava indo pra lá. Ele falou assim, é complicado, porque ele não chegou a levar nada de você, ele só fez, não é só, às vezes ele podia ter me matado, sabe? Foi difícil, foi pesado o que ele fez comigo. Dá muito medo, ainda mais quando, sei lá, quando eu saio do trabalho de tarde ou mais de noite, assim, de andar na rua, porque fica muito... De dia já é complicado, vira e mexe alguém te xinga de alguma coisa, mas de noite parece que duplica. E sei lá, que às vezes a gente fala que a Paulista é diversificada e tudo mais, mas tem muita gente também que é intolerante por aqui. Dá muito medo. Não me sinto muito protegida por essa lei, assim, em primeiro lugar porque às vezes eu, por exemplo, fiquei sabendo há muito pouco tempo da existência dessa lei. E já aconteceram alguns casos de pessoas próximas terem sofrido agressão, eu também já sofri agressão e, sei lá, nunca ninguém falou nada a respeito dessa lei, se há alguma penalidade, como fazer, como proceder nesse caso. Então, como que eu faço para abrir um processo contra alguém que me agrediu? Se eu preciso ter advogado, sabe? Eu, por exemplo, não tenho muito tempo para ficar indo atrás das coisas. Eu não moro no centro de São Paulo, não sou uma pessoa, sabe, com muito poder aquisitivo. Então, tipo, eu trabalho demais para ficar indo atrás dessas coisas. Eu acho que, às vezes, tem um interesse também maior aí em esconder da gente algumas informações. Não assim... seja de má fé da população em geral, mas eu acho que muita gente tem interesse em esconder da gente, porque sabe que a partir do momento que a gente tiver acesso à informação e souber como agir em caso de violência, muita gente vai acabar sendo penalizada. São homens de idade média, assim, entre uns 30 anos, mais ou menos. A maioria deles são brancos também. Enfim, é um homem hétero que quer impor as coisas dele nos outros, sabe? É um homem que é o pai de família bonzinho, às vezes, que cuida dos filhos, mas agride os outros pela rua. Ou é o filho bonzinho que vai lá na baladinha enfiar a mão na cara dos gays, sabe? É o menino que vai na igreja, mas não se preocupa nem um pouco se ele vai matar alguém por aí na rua. É complicado, porque às vezes o agressor ele é uma pessoa normal, que nem qualquer outra. Tipo, não tem um perfil assim, é um bandido, é isso, aquilo. Na verdade, às vezes eles são até bem mais privilegiados que a gente, às vezes são até mais ricos, sabe? Eu acho que assim, o primeiro passo seria na hora de amparar a pessoa que sofreu a agressão, por exemplo. Já dar o apoio, assim, falar como agir nesse caso. Se a pessoa precisar de apoio, sei lá, foi machucada, precisar de apoio em questão de saúde, ter esse tipo de apoio psicológico, porque às vezes a agressão também deixa uma marca profunda assim, no psicológico da pessoa. E também, sabe, orientar os profissionais, assim, seja
na polícia ou em hospitais, assim, para saber direcionar. Quando for caso de homofobia ou alguma outra coisa do gênero, assim, já direcionar para a pessoa falar assim, olha, você tem direito a isso, isso e isso, você pode fazer isso, isso e isso. Eu não sei nem se existe a defensoria pública, mas eu não sei direito como que funciona, por exemplo, para acionar alguém, sabe? Eu acho que esse tipo de informação do que a gente pode ter ao nosso alcance ia ajudar bastante na hora de amparar alguém que sofreu alguma agressão. E ajudar, inclusive, a pôr em prática melhor essa lei. Porque ela existe, mas é só no papel. Tem advertência e 15 multas num país como o Brasil, que é absurdamente grande, nível continental. A gente tem... Só em São Paulo tem muitos homossexuais e é só isso de número. Isso daí não foi nem o número que morreu, sei lá, esse ano no Brasil, se bobear, sabe? É só pra falar que tem, assim, é só pra inglês ver essa lei, assim, não sei. Pra mim, eu acho que deveria ser aplicada melhor. Tem a questão de alguns não estarem preparados pra esse tipo de situação, uma coisa pra eles é nova, mas desde que o mundo é mundo tem homossexual, né? Mas às vezes acho que é um pouco de tudo. Ele não saber como agir e também a própria intolerância. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás que tem uma delegacia que é especializada, a DECRAGE. Aí até conversa, quando tem algum caso assim, até fala pra amiga, não vai numa delegacia normal, já faz direto na DECRAGE, que eles são mais assim, orientados, eles já sabem mais como agir nesse tipo de caso. Parece que fica cada um na sua individualidade e não corre atrás da gente mesmo, que a gente é, da nossa comunidade, sabe? Tipo, tudo bem que a vida é difícil, mas às vezes eu acho que falta a articulação do movimento como um todo, assim, pra fazer valer essa lei. As pessoas não são agredidas se elas forem héteros, sabe? Ninguém fica atrás delas, não é só. É a minha existência, sabe? Eu não tenho como nascer de novo hétero pra fazer a vontade das pessoas, sabe? Não é só. Tipo, não tem como apagar o que eu sou. Muito bem. Bom, primeiramente um agradecimento aqui a Daniele Marighetti, consultora de TI, que nos atendeu gentilmente na Avenida Paulista para fazer o depoimento dela. Gente, antes de mais nada, antes de a gente entrar aí no depoimento da Daniele, por que a homofobia ainda é tão presente na nossa sociedade? Patrícia, por favor. Bom, a homofobia, ela vem na base. Eu acredito que ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso, na verdade. Isso é fruto do meio social em que a gente vive. Então, a nossa sociedade tem como padrão a exclusão do diferente dito não aceito. Então, aquela sociedade patriarcal que estabelece uma estrutura, homem, mulher, família tradicional, se algo foge deste contexto, esta mesma sociedade não recepciona, o que é um tanto quanto ilógico, já que nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade que, por ser diversa, é que tem toda a graça, todo esse poder. A homofobia, na verdade, ela é uma exclusão de um grupo social que existe e parte da sociedade prefere fingir que essas pessoas não estão ali. A causa disso, talvez, medo do diferente, do desconhecido, a intolerância de alguns grupos de incitar a exclusão social e a segregação daqueles que não são seus pares, conforme os padrões pré-estabelecidos pela sociedade. É uma incógnita. A mesma questão, Cássio. Por que a homofobia ainda é tão presente na sociedade brasileira? Bom, tem uma série de fatores. Todos esses que a Patrícia mencionou, com certeza, né? Nós temos uma sociedade que é uma sociedade dominada pelo homem, branco, cisgênero, heterossexual, mas eu acho que vai também um pouco além disso, né? Nós ainda temos muito que se trabalhar e muito que se atuar na questão da cultura, por exemplo. Então, a gente ainda vê nos programas de sábado à noite a população LGBT servindo de ridículo, servindo de piada, motivo de piada. Isso reforça os estigmas. Então, quando você tem a televisão corroborando com esses estigmas, ela está validando esses tipos de ações preconceituosas e discriminatórias. Então, acho que nós teríamos que começar a ter um órgão
que realmente atuasse e coibisse qualquer tipo de ação vexatória, principalmente com relação à orientação sexual e identidade de gênero. Bom, vamos falar então da Lei 10.948 de 2001, que completa 15 anos em vigor. A Daniele fez a avaliação dela, ela falou em desconhecimento da lei, inclusive. Como é que você avalia esse aspecto? A comunidade LGBT não tem conhecimento dessa lei? Bom, a gente, enquanto governo de São Paulo, enquanto Secretaria da Justiça, a gente busca divulgar amplamente a lei. É claro que essa divulgação, qualquer divulgação que seja, ela não é 100% eficaz, mas desde 2010 que nós fazemos campanhas contínuas de divulgação da lei. Esse ano nós tivemos 2 campanhas, inclusive. A gente sempre se utiliza do momento da parada, que é quando, inclusive, a população vem para São Paulo, não só a população de todo o estado, mas também de outros estados. Então a gente divulga a existência da lei, até para que quem tiver algum problema possa acionar a lei. E esse ano nós fizemos também em novembro, por conta do aniversário da lei. Essas campanhas, elas circulam por todos os meios de transporte coletivo. Então nós fizemos metrô, trem, CPTM, MTU, ônibus intermunicipais, enfim, e a gente busca dar o conhecimento à população. Também buscamos desburocratizar, né? Então até a questão da denúncia, como a Daniele mencionou, ela pode ser feita pelo site da Secretaria da Justiça, justamente porque a gente sabe da dificuldade das pessoas, não só em fazer a denúncia, mas também em chegar a uma delegacia e se afirmar LGBT. Então nós buscamos garantir maior facilidade para que a lei seja efetiva. Patrícia, esses números que nós apresentamos aqui na abertura, 100 advertências e 15 multas aplicadas em 15 anos de existência dessa lei. O que isso representa? Esse número é baixo, esse número é alto? Entendo que isso é inexpressivo diante de inúmeros casos de homofobia que acontecem dentro de São Paulo. A própria homofobia institucionalizada, embora eu acredite que a coordenadoria esteja fazendo o seu melhor, com certeza, embora exista essa homofobia institucionalizada, impede que algumas denúncias, inclusive, deem andamento. O caso que a colega falou, inclusive, que o policial virou para ela e falou: você nem foi roubada, não aconteceu nada. Esse é o problema. Esse não aconteceu nada, essa falta de percepção da lesão efetiva impede que essas denúncias deem andamento, que elas saiam efetivamente do papel e que elas tenham aplicabilidade. As multas, até a cassação da atividade comercial, ou então a suspensão por 30 dias, salvo engano, isso está lá no artigo 6º, né? Eu não vejo de uma forma tão retributiva diante do dano que aquela homofobia causa na pessoa que sofreu. Acho que é pouco para a pessoa que foi agredida, para a pessoa que foi ofendida, para o casal que está dentro de um estabelecimento comercial e sofreu vexame tendo que se levantar ou proibido de manifestar afeto porque tinham pessoas reclamando. O garçom chega e fala: olha, vocês não podem fazer esse tipo de coisa aqui, enquanto casais héteros, cis, não sofrem esse tipo de entrave social. Então, diante dessa globalização da homofobia, e no caso de São Paulo, diante dessa homofobia tão enraizada que nós temos, o número, ao meu ponto de vista, como advogada também que sou, entendo inexpressivo. Poderia ser feito outros mecanismos para que as pessoas também tenham um certo receio. Uma das funções da pena, ela é retributiva e ela é punitiva. Se ela não tem esses dois caráteres, a própria pessoa, a hora que ela vai realizar o ato, se ela não enxerga que de fato algo pode acontecer com ela, não tem por que ela se sentir freada naquele instinto cultural, e realmente eu concordo, de lesar o outro. Ela não enxerga o outro como igual. E aí, desculpa se me alongar, é necessário, para que seja enxergado o outro como igual, uma parceria dentro das instituições de ensino, capacitando professores e demais educadores para que esta homofobia que está dentro dos colégios, a Unesco fez uma pesquisa recente e um dos ambientes mais agressivos para a homofobia é o ambiente escolar. Então a criança sofre o LGBTI, sofre do ambiente escolar a homofobia,
por uma criança homofóbica que é criada assim socialmente, eles crescem adultos onde eu tenho o opressor e o oprimido. Isso vira uma bola de neve, nós não conseguimos impedir. E essas leis, embora existam, têm se apresentado ineficazes para conseguir frear esse crescimento homofóbico dentro do Brasil e agora do estado de São Paulo. Então, a Daniele diz, a lei não a protege, e você destacou esse aspecto de que na hora da queixa, o agente que atende vai dizer, ninguém te roubou nada, não aconteceu nada. O que acontece? Qual é o problema aí? É um despreparo em relação a receber esse tipo de denúncia por parte do agente? Sabe, eu vou explicar até, Mauro, de uma outra forma. Sabe quando você vê na rua alguém virando e falando, olha, é mulher, não sabe dirigir? E aí todo mundo dá risada? Isto é uma forma de machismo, é uma forma de misoginia. Só que ela está tão enraizada dentro da sociedade que a sociedade, muitas vezes, a própria mulher não consegue perceber que ela está sofrendo uma agressão. É a mesma coisa que acontece com o LGBTI. Ai, seu viadinho! Ai, sua sapata, tá precisando de um homem. Isso é tão comum socialmente falando que as pessoas estão acostumadas a ouvir isso e elas não se chocam. Elas não veem a identidade do outro, porque, repito, não enxergam o outro como igual. Então, a partir do momento que nós não conseguimos enxergar o outro como igual, a agressão do outro não me atinge. O homem, no caso de uma sociedade patriarcal, não se sente ofendido por uma piada misógina contra uma mulher porque não o atinge. Ele não enxerga a mulher como igual. Uma pessoa cis e hétero não enxerga uma pessoa transexual ou uma pessoa LGBT num contexto geral como igual. Não respeita. Então, quando você não respeita, você não enxerga aquela agressão. Por isso que eu acredito que a homofobia ela é institucionalizada, ela é socialmente aceita, ela é velada dentro da nossa sociedade. Rodrigo, uma lei ela é capaz de desconstruir essa situação que a Patrícia desenhou agora? Com certeza, Mauro. Eu só acho que a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos falando de uma lei estadual. A lei estadual ela é administrativa. A lei estadual não vai dar conta, por exemplo, da criminalização da LGBTfobia. Então, toda essa questão que é colocada pela Daniele ou pela Patrícia, a gente não pode perder o foco de que nós falamos de uma lei que tem suas limitações. Porque é uma lei que consegue agir naquilo que é competência do Estado. Então, por exemplo, se você disser, eu apanhei e tive uma lesão grave, você não vai conseguir se valer da Lei 10.948. Porque no Brasil não há uma lei que criminalize a LGBTfobia. Então, separando essas questões, eu acho que a lei estadual cumpre o seu caráter educativo. Por exemplo, quando a gente fala, a lei tem números baixos. Não tem, porque nós temos aí um total de 359 processos instaurados. Fora esses processos, nós temos um número muito maior de denúncias. Desde novembro de 2015, que nós instituímos, para tentar combater essa questão da homofobia institucionalizada, nós instituímos no RDO, que é o boletim de ocorrência, no registro do boletim de ocorrência, 2 campos. Um para o nome social e um para provável motivação do crime, onde você pode colocar homofobia ou LGBTfobia. E nós temos como média, uma média de 90 casos por mês, de novembro de 2015 até novembro de 2016, desses boletins. Então, quer dizer, as pessoas estão se utilizando, por exemplo, de ir à delegacia fazer a denúncia. Aí você vai dizer, e por que esta denúncia não vem para a Lei 10.948? Porque eles não formalizam. Por uma questão que a própria Patrícia falou. A lei, ela é administrativa. Muitas pessoas optam por não fazer o processo administrativo e judicializar a ação, porque ela quer, por exemplo, danos morais. Essa multa da lei não retorna para o cidadão. Esta multa da lei ela vai para um fundo estadual que é para combate à LGBTfobia. Se você quiser reparo moral, você tem que entrar com uma ação judicial. Então também tem que se levar em consideração essa questão. Agora, você destacou o caráter educativo da lei. Você acha que tem sido eficiente? Esse caráter educativo derruba o preconceito?
Uma lei é capaz de derrubar um preconceito? Bastante. Olha, nós temos alguns exemplos. Então, teve uma grande rede de supermercados que foi multada 2 vezes pela Lei 10.948. Segunda vez era por reincidência. E a partir dessa segunda multa, ela inclusive criou dentro da sua rede, dentro da sua estrutura, um departamento só para cuidar da questão da diversidade. Então, quer dizer, ela começou a fazer o trabalho interno. Uma outra ação que a gente fez agora em termos de mediação de conflitos, também uma outra grande rede de supermercados. Eles aceitaram numa mediação de conflitos lá na Secretaria da Justiça, capacitar todos os seus funcionários e fazer uma ampla campanha de divulgação da lei internamente. Também teve um shopping ali na região da Paulista, que também por motivos da Lei 10.948, fez campanha de divulgação da Lei 10.948 em todos os seus espaços de cartazes e murais. Então a lei é educativa nesse sentido, porque as pessoas ajudam a secretaria, ajudam a coordenação a divulgar que a lei existe e a levar essa informação ao público. Patrícia, eu queria falar também sobre o perfil da intolerância, que a Daniele também destacou. Ela falou em homens na faixa dos 30 anos. É isso mesmo? É muito engraçado, óbvio, no modo de dizer, eu vi a colega dizendo, até porque na Unesco, pesquisa feita pela Unesco nos ambientes escolares, os maiores autores de agressão de bullying homofóbico são meninos. Então, é aquela história, são meninos que dentro da escola realizam atos de bullying homofóbico, crescem homens homofóbicos e nós não temos o controle disso. Quando nós deveríamos, lá na idade escolar, fazer uma revisão do nosso material didático, porque o nosso material didático hoje, ele é misógino, é patriarcal, é preconceituoso, ele é excludente. Você abre o conceito de família nos nossos materiais escolares, tem família heteronormativa, não tem família monopaternal e nem família homoafetiva. Ali você já cria uma diferenciação dos grupos familiares, uma diferenciação da sociedade. Aquelas crianças que poderiam ser educadas a respeitar a diversidade para não crescerem adultos homofóbicos, não têm esse acesso. Elas não têm esse acesso à diversidade como meio educacional. Então, sim, eu concordo plenamente com ela. Vão crescer meninos, vão crescer homens homofóbicos e misóginos. E aí, quando chega na idade adulta, nós queremos reprimir o que a gente não conseguiu educar lá atrás. É um ciclo vicioso. Nós ainda não percebemos que, embora algumas leis possam ser eficazes, de nada adianta ser severo numa lei atingindo o adulto, se lá atrás, na base escolar, nós não fazemos nada para impedir que essas crianças enxerguem os outros colegas como seres iguais. Então eu concordo plenamente com ela, inclusive pelos dados da própria Unesco. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a Lei 10.948 de 2001, que pune a homofobia no estado de São Paulo. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a Lei 10.948 de 2001. Essa legislação é de autoria do ex-deputado Renato Simões, que pune a homofobia no estado de São Paulo. E olha, a primeira multa por homofobia, no valor de R$ 14.800, foi aplicada pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para Justo Favaretto Neto. Em 2008, ele tinha 48 anos de idade, mora na cidade de Pontal, interior do estado de São Paulo. Essa penalidade foi aplicada com base na Lei 10.948 de 2001 contra a homofobia que nós estamos tratando aqui. E o Justo Favaretto gravou um depoimento para a gente. Vamos ver. Meu nome é Justo Favaretto e eu quero falar sobre a minha experiência com a Lei 10.948, a Lei de Combate à Homofobia. Meu processo, utilizando essa lei, foi em torno de 2008, e eu fui o primeiro caso que conseguir uma multa que o homofóbico, que o agressor
fosse multado como penalidade prevista nessa lei. Eu quero dizer que essa lei foi de extrema importância na minha vida e na minha cidade, e acredito que no estado e até no país. A minha experiência na minha cidade é de que as manifestações homofóbicas em relação a mim e aos outros homossexuais da cidade diminuíram consideravelmente. Foi de extrema importância, ajudou muitíssimo. Eu sou extremamente grato à existência dessa lei, embora eu tenha consciência de que ela ainda não é a melhor ferramenta que poderia existir. Para nós homossexuais, o ideal é de que a LGBTfobia fosse parte integrante da lei Federal 7.716, a chamada Lei do Racismo, que prevê detenção. Nós não queremos prender ninguém, mas nós temos consciência de que, em havendo a previsão de detenção, as pessoas se policiam mais para que não manifestem homofobia, seja ela branda ou mais agressiva, assim como tem acontecido com o racismo no Brasil. Eu penso que é uma luta, nós temos que batalhar para conseguir essa conquista de estar vinculados à Lei 7.716, mas enquanto isso, eu quero dizer para todos os homossexuais do estado de São Paulo, já que é uma lei paulista, que utilizem a lei, é uma ferramenta importante, é o que nós temos, é o que de melhor nós temos. Bom, Rodrigo, ou Cássio Rodrigo, né? O Favaretto ele defende essa lei 7.716 de 89, a lei do racismo, lei federal, é a chamada lei KO, né? Que prevê a prisão. A homofobia, ela tem que ser punida com prisão ou, conforme a situação, outros tipos de pena devem ser aplicados. No caso, ele recebeu, aliás, ele não recebeu uma multa, né? A multa foi paga pelo agressor, que foi depositada no fundo, que você já destacou aqui no programa. Então, na verdade, Mauro, quando ele fala da lei KO, da lei do racismo, ele está dizendo uma luta, uma bandeira do movimento LGBT, que é uma bandeira pela equiparação da LGBTfobia ao racismo. Porque aqui no nosso país, essa lei, mais do que a questão da prisão, ela declara o racismo como crime inafiançável. Sim. E foi por conta desta lei que, por exemplo, você teve uma mudança, inclusive, no que nós já mencionamos aqui, alguns programas humorísticos de televisão. Então, eles deixaram de fazer piadas de mau gosto com a população negra e começaram a tratar a população com respeito. É claro, se você perguntar, mas então deixamos de ser racista? Não. Talvez, como a Patrícia falou, o racismo tenha apenas ficado institucional e debaixo do pano. Mas, pelo menos, a população negra tem uma ferramenta efetiva para enfrentar esse tipo de preconceito. O que eu acho que a gente tem que ressaltar é que esse processo dos justos foi a primeira punição à pessoa física, porque é muito difícil no processo, quando você é discriminado por uma pessoa física, a lei conseguir punir. Por quê? Porque você precisa qualificar o agressor. É mais fácil quando é pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu fui discriminado num restaurante. O restaurante não sai de lá. Você vai conseguir ir lá, pegar o endereço certinho, CNPJ, você pode ter testemunhas, enfim. Então, esse foi um avanço, porque nós conseguimos punir pela primeira vez pessoa física. Isso mostrou que a lei também é efetiva em casos de discriminação pessoa para pessoa. Uma outra questão, um dos primeiros casos que a lei puniu foi um shopping aqui na capital. Um shopping que tinha proibido um casal de gays de se beijarem lá dentro. A lei puniu e foi embasado no parecer da lei, no parecer da comissão, que eles entraram aí na justiça contra o shopping e ganharam a questão de direitos morais. Então, eles foram ressarcidos por essa ação com base no parecer da Lei 10.948. E esses R$ 14.800 pagos pelo agressor, esse valor foi depositado num fundo e esse dinheiro sendo usado para o combate à LGBTfobia. Isso, na verdade, assim, a gente tem um alto índice de inadimplência, pessoas que são multadas e não pagam,
Então, nós acabamos de vencer uma batalha na justiça, né? A Lei 10.948 tem muita gente que é contra ela. Então, a Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que foi punida 2 vezes pela Lei 10.948, para não pagar a multa, entrou na justiça pela inconstitucionalidade da lei. Nós tivemos que ganhar na justiça o direito a que a lei fosse considerada constitucional. Isso é recente, a decisão do Tribunal de Justiça, e garantiu que a gente não perdesse a lei, porque, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro passou pelo mesmo processo. Eles tinham uma lei similar, a lei, entraram contra a lei, ela foi considerada inconstitucional e eles tiveram que começar do zero e tentar aprovar uma nova lei administrativa. Então, a gente está sempre lutando para manter a lei de pé, porque a gente acredita, sim, que a lei pode diminuir os casos de LGBTfobia. É claro que assassinato, e quando a pessoa já está predisposta a matar o outro por ódio, né, por ódio do que ele desconhece, a Patrícia falou aqui, né, que talvez a LGBTfobia tenha de base a ignorância no fato de você não conhecer o que é a orientação sexual e identidade de gênero do outro, ela não vai conseguir punir esses agressores. Aí, para esses, eu concordo que o justo é cadeia. Patrícia, queria que você também falasse a respeito dessa questão desse ganho que o Cássio destacou em relação a uma indenização paga por uma pessoa física, porque parece é muito difícil você identificar esse tipo de situação ou qualificar o crime que foi cometido, porque às vezes você não encontra a pessoa mais, né? Gostaria do seu comentário. Primeiro, eu concordo com você totalmente. É importante quando você fala da equiparação das leis, antes de pensarmos na equiparação das leis, acho que a pergunta vai um pouco lá atrás. Existe diferença de preconceito? Um preconceito dói mais do que o outro? Então, se um preconceito dói tanto quanto o outro, porque ambos estão recaindo sobre a pessoa e sobre a identidade da pessoa, de como ela se enxerga ou de como ela é, por que fazer uma diferença? Eu acho que é essa disparidade que gera um desconforto na população LGBTI. Eu sou igual, eu sofro bullying também, eu sou assassinado, eu saio de casa, eu tenho direito a uma indenização decente. Então, quando nós falamos de dor, nós não podemos dizer qual é a dor maior. Nós temos que entender que, independente de uma parcela da população não entender, a dor é a mesma. E aí nós entramos nas indenizações, sim, pela pessoa física, para receber aquele valor de indenização. Acho isso importante, não só na esfera administrativa, porque não vai para essa pessoa, mas a pessoa lesada ter esse direito de reparação, se sentir um pouco mais recepcionada pelo Estado. Acho que está faltando isso. Está faltando você recepcionar essas pessoas de uma forma idêntica, igualitária, como se todos, com respeito a cada uma dessas pessoas. E quando nós falamos de indenização e nós permitimos a uns uma certa forma de indenização e não permitimos a outros, aqui nós criamos, através da justiça, através do nosso meu corpo de normas, uma disparidade, e aí você cria um preconceito institucionalizado através de lei. Então, antes de falarmos de vamos criminalizar a homofobia, é necessário a gente pensar, por que criminalizamos o racismo? Criminalizamos por causa disso, 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 disso. Esses mesmos fatores estão presentes na homofobia? Estão. Então, por que a diferença? Acho que a questão é essa. Prisão para crime de homofobia, como defende o Justo Favaretto, com base na lei do racismo? Tudo, acho que você tem que pesar o delito realizado. Você não pode sair prendendo todo mundo. Nosso sistema carcerário é um sistema que parece uma estufa. Você não consegue recepcionar a quantidade de pessoas que vão para lá, porque nós não temos um suporte de reintegração social. Ele é falho, então nosso sistema prisional é falho. Não entendo que o nosso sistema prisional seja capaz de reinserir o indivíduo, na maioria dos casos, no âmbito social. Então, eu sou muito resguardada quando o aspecto é prisão. No entanto, para alguns casos, não só de homofobia, mas de qualquer tipo de preconceito, de morte, de conduta reiterada, de discurso de ódio, de incitação de violência, como nós vemos, autorizada, inclusive, pela própria sociedade, ou autorizada, muitas vezes,
pela própria população, pela mídia, sim, nesses casos eu acho que tem que haver uma punição mais severa. Rodrigo, quais são as dificuldades ou os desafios, né, na qualificação dos agressores e que essa dificuldade talvez justifique esses números, 100 advertências e 15 multas em 16 anos ou em 15 anos de lei, né? Na verdade, a gente tem dificuldade em toda a qualificação. A única qualificação exigida na lei é a qualificação da vítima. Muitas vezes a denúncia chega na Secretaria da Justiça sem qualificar sequer a vítima. A qualificação da vítima é mais complicada do que a do agressor? Não, ela deveria ser mais fácil, mas, por exemplo, nós recebemos uma denúncia por e-mail ou pelo site via sistema de ouvidoria sem qualificar a vítima. Então, fulano foi agredido na esquina da rua tal com a rua tal. E não qualifica fulano. Quando a gente fala de qualificar a vítima, eu não tenho sequer uma forma de entrar em contato com a vítima. Eu não tenho um telefone, eu não tenho um e-mail, eu não tenho um endereço para mandar uma carta, para pedir que ele compareça, para a gente fazer a oitiva do caso, eu não tenho nada. Então, são denúncias que acabam sendo vazias, porque você não tem como localizar a vítima. Então, essa é uma das primeiras dificuldades. A segunda dificuldade é que quando a gente tem a vítima, e a gente tem a vítima qualificada, muitas das vezes é um pouco que, no depoimento da Daniele, ou que a Patrícia já falou, a pessoa passou por mim na rua, olhou para mim e disse, seu viado, eu não sei quem ela é. Como é que eu vou dizer, de um minutinho, me dá seu nome, seu RG, seu telefone, seu CPF, né? A pessoa passou e foi embora. Então, esta denúncia eu também não consigo transformá-la num processo, porque eu não tenho a quem punir, né? Então, também tem essa questão de você qualificar o agressor. No final de tudo, se eu tenho devidamente qualificado a vítima e o agressor, às vezes o que faltam são provas. Por exemplo, como é mais fácil qualificar pessoa física, o agressor, quando ele é pessoa física? Por incrível que pareça, né, são estatísticas tristes, é porque a maioria desses agressores estão ou no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, ou na escola, como os dados já demonstraram. Então, são relações interpessoais. Agora, quem quer ser testemunha de quem numa briga familiar? Quem quer ser testemunha de quem numa divergência no ambiente de trabalho? Ninguém quer se expor ao risco de ser demitido porque chega lá e diz assim, não, eu vou ser testemunha do Cássio porque chamaram ele de viado. Então é difícil você ter, inclusive, como comprovar o fato discriminatório em si. O que nós temos feito é um extenso trabalho, inclusive nós avançamos. Hoje a gente não tem só os processos administrativos, nós temos uma fase pré-processo administrativo, que são mediações de conflito. É um convênio entre a Secretaria da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, e onde nós fazemos um processo de mediação para os casos ocorridos aqui na capital. Isso foi um projeto piloto, deu muito certo. Só no último ano nós tivemos 49 casos que foram bem-sucedidos nessa mediação de conflitos, e nós pretendemos agora, por meio desse convênio com o tribunal, ampliar para o interior, para além da capital. Isso demonstra que a lei cumpre seu papel educativo, porque na mediação eles vão aceitar, por exemplo, capacitar seus funcionários, eles vão aceitar fazer todo o processo de divulgação e campanha da lei, eles vão ajudar a Secretaria a diminuir os casos de LGBTfobia. Orientações para denúncias. Patrícia, a sua entidade, que é a Aliança Nacional LGBTI, as pessoas podem procurar a entidade para esse tipo de situação? Sim, não só a nossa entidade, mas acho importante procurar uma entidade. Às vezes você tenta fazer sozinho e você não tem o suporte que uma entidade que já está acostumada a lidar com esse tipo de situação pode te oferecer. Não só um suporte jurídico, como um suporte psicológico é importante. Tem algumas entidades que às vezes oferecem abrigo. Então, infelizmente, às vezes fazer algo sozinho não é o suficiente. Se existem mecanismos, e aí, felizmente, se existem mecanismos que estão dispostos a te ajudar, vai atrás, busque isso.
Se você não conseguir em um, vai em outro. Na internet você tem acesso, você pode procurar hoje em dia no próprio Google você consegue achar o nome de uma entidade que consiga te recepcionar com o telefone. O que eu quero dizer com isso é que às vezes um suporte mais direcionado é importante para que a pessoa consiga se ver livre não só daquela homofobia. Às vezes ela é expulsa de casa, inclusive, então ela precisa de algo mais do que um suporte jurídico e ela consegue através dessas instituições que estão aí justamente para isso. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do ex-deputado Renato Simões, Lei 10.948 de 2001, que pune a homofobia no estado de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, falando sobre a Lei 10.948 de 2001, de autoria do ex-deputado Renato Simões, que pune a homofobia no estado de São Paulo. Patrícia, a sua entidade, Aliança Nacional LGBTI, você falava do trabalho jurídico que é prestado, do trabalho psicológico que é prestado também, não só por ela, mas por outras entidades que atuam aí nessa questão. Quais são as consequências, já que você falou do trabalho psicológico, as consequências psicológicas dessas agressões, sejam verbais, morais ou físicas, sofridas pelos homossexuais? Foi feita uma pesquisa recente também pela Unesco. Embora a Unesco tenha desenvolvido o trabalho dela dentro do ambiente escolar, a grande maioria dos relatos de danos psicológicos de adolescentes também são refletidos em pessoas adultas. Então, por exemplo, vou começar pelo ambiente escolar, tá? A criança, o adolescente não vai à aula, sofre depressão, então tem muita evasão escolar, risco de suicídio ou suicídio efetuado, baixo aprendizado. Pode crescer um adulto, aí falando da fase adulta, pode crescer um adulto com uma baixa autoestima, com uma dificuldade de se ver inserido dentro de uma sociedade, de não conseguir espaço para ele, de não ter uma autonomia, inclusive individual. Então, essa série de fatores, mania de perseguição, vitimização, pânico, ansiedade, são alguns dos fatores que a homofobia pode causar na pessoa. E quando nós falamos, por exemplo, da população trans, o fator é ainda pior, porque a sociedade é ainda mais intolerante à população trans, que não consegue nem usar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Então aqui nós temos um fator ainda pior, porque a população trans ela não é enxergada como indivíduo que se denomina. É tirado da população trans esse direito. Então, além de sofrer o preconceito da total ausência de visibilidade ou de recepcionalidade dentro da sociedade, ainda não consegue exercer os seus direitos civis. A dignidade da pessoa humana, dessas pessoas, é ainda mais lesado. E aí, é claro, ela não se sente pertencente àquela sociedade. Não faz parte daquele meio social. E aí, tenta buscar em alguns grupos ajuda. Só que quando vai para a rua, quando vai para a população de uma maneira geral, e aí estou falando da população LGBTI, não consegue o respaldo. Isolamento, muito problema. O problema de suicídio, na minha opinião, é um dos mais graves. A que ponto chega a homofobia de uma pessoa tentar tirar a própria vida ou de fato tirar? Isso não tem dosimetria. Isso vai além do que uma pessoa possa imaginar. Sensibilizar a população, criar empatia e não necessariamente, você não é obrigado a gostar de um LGBTI. Ninguém pede para que você goste, mas apenas que você o aceite como um ser que tem direito dentro de uma sociedade, como todos os demais, e esses direitos civis não podem ser retirados dele. Cássio, a coordenação de políticas públicas para a diversidade sexual, quer dizer, como o próprio nome diz, coordena as políticas públicas existentes. Esse órgão, esse departamento, ele depende do Executivo, mas as políticas públicas partem de lá, dependem mais da Assembleia Legislativa. Como é que é isso? Nós somos um órgão na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania,
Junto à coordenação, nós temos um comitê intersecretarial composto por 11 secretarias de Estado, onde você tem ali desenvolvimento social, educação, cultura, segurança pública, administração penitenciária, e é justamente a coordenação e esse comitê que atuam na promoção dessas políticas em respeito à cidadania LGBT. Então, alguns exemplos, né, pegando um pouco o gancho do que a Patrícia falou, nós conseguimos aprovar em 2014 uma deliberação do Conselho Estadual de Educação, por meio dessa atuação Educação e Justiça, justamente para garantir o direito ao uso do nome social nas escolas. E aqui no estado de São Paulo não são só nas escolas públicas, são nas privadas também, qualquer escola que componha a rede estadual de ensino. As pessoas travestis, mulheres transexuais e homens trans têm direito ao uso do nome social e da sua identidade de gênero. Então isso foi uma articulação feita pela coordenação do comitê. E é claro, a gente também sempre conta com o apoio da Assembleia. Nós temos deputados que sempre foram muito parceiros nessa questão dos direitos LGBT. Nós temos também que fazer um advocacy aqui, porque aqui também já teve projeto de lei, tanto para assustar a Lei 10.948, quanto para assustar o Decreto 55.588, que é do nome social. Então, nós temos essa articulação junto à Assembleia. E acho que são isso as políticas públicas, né? Nós temos que atuar tanto para dentro do Executivo, quanto com aqueles que podem ser nossos parceiros. Tudo depende de dinheiro, e esse dinheiro para a execução dessas políticas públicas é justamente o dinheiro do fundo onde são depositados os valores dessas multas? Não, nós temos na Secretaria da Justiça a rubrica, o orçamento para as ações da coordenação. Nós temos, por exemplo, na Secretaria da Cultura, a Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, que trabalha com as questões LGBT, tem seu orçamento próprio. A Educação tem um núcleo de inclusão educacional que também tem seu orçamento. Então, esses órgãos que compõem o comitê, todos eles têm os seus orçamentos para as ações. Para poder trabalhar especificamente na questão daquilo que vem do fundo, aí nós trabalhamos no seguinte sentido: promovendo as campanhas de divulgação da lei e também articulando para que a gente possa ter uma ampliação dos projetos, por exemplo, projetos na área de educação. Nós temos feito, nessa parceria com a educação, formação dos professores, porque, como a Patrícia falou, a gente sabe que às vezes o problema já vem lá na escola. Então, nós temos feito formação dos professores e nós temos estimulado, por exemplo, que as escolas debatam a questão de gênero e debatam a questão LGBT. Então, tem escolas que promoveram esse ano semanas da diversidade e onde a gente vai lá falar um pouquinho sobre direitos. Patrícia, como é que se deve juntar provas para uma denúncia de homofobia? Bom, se for uma ofensa verbal, você infelizmente precisa de testemunha. E aí você precisa da colaboração de pessoas que geralmente não vão colaborar. Porque os ambientes, e aí eu concordo, os ambientes, eles são geralmente ambientes onde a pessoa está inserida. Então, familiar, de trabalho, escolar. E a indisposição dessas testemunhas, ela não existe. A testemunha, ela não vai querer se indispor com o familiar, não vai querer se indispor no ambiente de trabalho, não vai querer se indispor no ambiente escolar para poder defender alguém. Infelizmente, isso é verdade. Então, quando diz respeito à ofensa verbal, se tiver a possibilidade de ser uma coisa reiterada, gravar. Se é uma conduta que está acontecendo sempre, olha, essa pessoa sempre me ofende na escola, sempre me ofende no ambiente de trabalho, leva o celular e grava, a sua gravação é válida, então você pode gravar a ofensa, filma a ofensa. Então, pelo menos aí nós temos uma forma para provar que existiu. Se a violência é física, exame de corpo de delito, tomar cuidado para não ir tomar banho, para não tirar os vestígios, caso seja possível o vestígio. Se você puder fotografar a pessoa, é um pouco surreal às vezes as provas, elas são realmente complicadas. Mas é o que eu penso de imediato para que essa pessoa possa socorrer. Até porque, Mauro, quando você está você não espera sofrer homofobia. Você não está com o celular ali, 1, 2, 3, gravando. Alguém vai me ofender. Estou passeando com meu namorado de mãos dadas, alguém vai vir, vai passar a mão no cabelo dele, vai ofender, vai empurrar. Você não espera por isso.
É uma coisa que te pega de surpresa, totalmente desprevenido e desarmado. Isso faz com que as provas fiquem também cada vez mais complicadas. E só para pegar um gancho, quando a mídia realiza estereótipos LGBTIs, ela facilita com que essa homofobia ocorra de maneira mais agressiva. Quando você vê um programa de televisão onde você tem um gay afeminado ou uma lésbica machona, você estereotipa essas pessoas e você cria situações onde aquela homofobia vai acontecer mais agressiva ainda, é como se você autorizasse esta homofobia. Existem lésbicas que são masculinas, existem gays que são afeminados e nem por isso eles desmerecem respeito. Eles devem ter respeito como todos. A partir do momento em que você torna lícito esse tipo de homofobia midiática, por exemplo, você autoriza que a pessoa, população, realize isso lá fora. Olha, se eu vejo na televisão, por que eu não posso fazer fora da televisão? É como se você tivesse chancelado aquilo, permitido. É um ato permissivo que a sociedade, a mídia, os meios de comunicação fornecem para que isso seja cada vez mais gravoso. E aí, é claro, a prova fica difícil. A qualquer momento uma pessoa pode sofrer homofobia, pode estar dentro de casa, ela está sofrendo homofobia no ambiente familiar. Realmente a prova é difícil, mas acredito que esses mecanismos possam agilizar no trabalho das coordenadorias, inclusive. E nós temos o DECRAD, a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, fica no centro da cidade, não é isso? É um local único para encaminhar esse tipo de denúncia. Dá para fazer pelo Disque 100, que é um serviço federal aí no caso. As delegacias comuns são sempre instâncias, mas não há um local específico para isso, né? É importante que você procure delegacia especializada, até pela forma de tratamento. É a mesma coisa quando a gente discutia essa delegacia da mulher, que é necessária, porque a forma de tratamento à mulher que sofreu a violência precisa de uma delegacia adequada. Quando estamos falando de crimes de racismo, de crimes de intolerância, nós precisamos de pessoas mais capacitadas, treinadas para recepcionar aquele tipo de lesão e o tratamento psicológico daquela pessoa que chegou ali absolutamente vulnerável. Então, se você tiver acesso a uma delegacia especializada, seria melhor você ir a ela. Caso contrário, entidades não governamentais também podem recepcionar a sua denúncia e encaminhá-la, caso você não consiga fazer por meio de uma delegacia ou caso você não tenha força psicológica para ir até o local, que às vezes a agressão é tão violenta que a pessoa simplesmente não sabe o que fazer. Então pode procurar as ONGs ou associações voltadas a direitos humanos e direitos LGBTIs, que elas podem encaminhar você e orientar a melhor forma de você se socorrer referente a isso. O tempo do nosso programa já está terminando. Cássio, para sua conclusão sobre o nosso tema, até um minuto, sua palavra final. Bom, eu queria, na verdade, só reforçar que a DECRAD está só na capital. Então, como eu falei, hoje a gente tem todas essas alterações no RDO. E a Secretaria da Justiça também, por convênio com a OAB São Paulo, está fazendo capacitação de 60 comissões da diversidade sexual em todo o estado. Então, além das ONGs, eu acho que nós temos que nos utilizar das comissões de diversidade da OAB, porque quando você vai para a delegacia acompanhada de um advogado, isso ajuda muito nesse processo de abertura do boletim de ocorrência. E dizer que eu acredito, sempre acreditei na Lei 10.948, até porque eu fui vítima de skinhead quando a lei não existia. E aí eu vi que sem sequer um mecanismo de proteção, nós ficamos muito mais vulneráveis a qualquer agressão por orientação sexual e identidade de gênero. Denunciem. O que você destacou agora é um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer a mediação desses conflitos. Isso, e com a OAB para o atendimento dos casos de LGBTfobia. Muito bom. Sua palavra final, Patrícia? Infelizmente, no Brasil, nós temos, desde 1963 até 2016, mais ou menos 5.500 mortes por homofobia. Esses dados não são oficiais, esses dados são do GGB, do Grupo Gay Bahia. Tá? E, embora esse número pareça pequeno, nós não podemos esquecer que existem as subnotificações. Então, esse número é ainda mais assustador. Sem contar aqui os casos de suicídio, os casos de agressão psicológica, os casos de agressão física. Ou seja, a homofobia mata fisicamente,
Até hoje, 5.500 pessoas, notificações, fora subnotificações, fora infinitos outros casos de homofobia. O que eu quero dizer com isso é que é uma situação de não apenas de políticas públicas, mas de saúde pública. Nós temos uma população carente de segurança pública, saúde pública, políticas públicas que deveriam ser especializadas para recepcionar essa diversidade e tentar dirimir essa violência constante que as pessoas têm sofrido. Peço então que todos criem empatia, respeitem o próximo, respeitem a nossa Constituição, o nosso Estado laico, o direito à diversidade e denunciem. Patrícia Manaro, Cássio Rodrigo, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a Lei 10.948 de 2001, de autoria do ex-deputado Renato Simões, que pune a homofobia no estado de São Paulo. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou e fale-me sobre esse programa no Twitter, @Mauro Friesman. Obrigado, tchau, até o próximo tema.